Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra no CBGcom. O CBGcom é um projeto de extensão do Departamento de Biblioteconomia da UFRJ e tem por objetivo apresentar reflexões e conhecimentos de docentes, alunos e convidados sobre temáticas variadas no campo da informação. E a palestra de hoje faz parte do ciclo de debates e palestras sobre Foxonomia, promovido pelo FOCCOLAB, que é o Laboratório de Pesquisas e Práticas sobre Foxonomia e Sistemas Híbridos de Organização do Conhecimento. Então, hoje, a professora Fernanda Santos saiu um pouquinho da produção do CBGcom e veio dar mais uma palestra para nós, compartilhar um pouquinho do seu conhecimento. Ela é professora do Departamento de Biblioteconomia da UFRJ, doutora em Ciência da Informação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal da Paraíba, mestre em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Pernambuco e bacharel em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela é líder do grupo de pesquisa FOCCOLAB, Laboratório de Pesquisas e Práticas sobre Foxonomia e Sistemas Híbridos de Organização do Conhecimento, vice-coordenadora do Programa de Extensão Universitária CBGcom, membro do Comitê de Machine Learning da Associação Internacional de Inteligência Artificial. Também é membro da Comissão Editorial da revista Conhecimento em Ação, periódico científico eletrônico do curso de Biblioteconomia e Gestão de Unidades de Informação, da UFRJ. Faz parte dos grupos de pesquisa Leitura, Organização, Representação, Produção e Uso da Informação, na Universidade Federal da Paraíba, e do Laboratório de Organização e Gestão da Informação e do Conhecimento, da Universidade Federal de Pernambuco. Então, professora, obrigada por estar aqui hoje e passo a palavra para você. Karina, muito obrigada. É um prazer estar aqui no CBGcom, hoje na qualidade de palestrante, palestra sobre modelos colaborativos de representação da informação. Eu vou pedir licença para compartilhar aqui um material, certo? Com vocês. Então, pessoal, desde já gostaria de agradecer a presença de todos que estão nos assistindo, né? É um prazer fazer parte deste ciclo de debates e palestras sobre Foxonomia e sistemas colaborativos. Convido vocês, assim como a Karina, a assistir o debate e a palestra anterior sobre o tema, né, onde refletimos conceitos, né, e abordagens relativas à Foxonomia em diferentes cenários, né. Então, como dando continuidade à apresentação do conteúdo, a palestra de hoje tem como foco esses modelos colaborativos de representação da informação, né, que são modelos que integram em seu conjunto as foxonomias, certo? E os diversos tipos de práticas colaborativas realizadas para as atividades de representação da informação, seja ela no campo da representação descritiva ou no campo da representação temática, né? No contexto da ciência da informação, nós dialogamos, né, com técnicas, métodos, né, processos, produtos, instrumentos que vinculam-se a dois universos que estão intimamente relacionados, né? A representação descritiva e a representação temática. A representação descritiva tem como foco, né, a descrição dos objetos informacionais propriamente ditos, sejam eles imagens, áudios, vídeos, textos, né? Os próprios links compartilhados, enfim, o objeto, né, informacional propriamente dito. No campo da representação temática, o foco centra-se na representação do conteúdo desses objetos informacionais, né? Então, nesse sentido, são realizadas operações como a classificação e a indexação. A indexação em especial, né, que é a representação do conteúdo a partir de termos, esses termos se configuram como pontos de acesso, mediante os quais um objeto pode ser recuperado e acessado. Nesse sentido, essas atividades são vinculadas a processos, produtos e instrumentos da organização e representação da informação e do conhecimento. A organização do conhecimento, com os seus sistemas de organização do conhecimento, servem como instrumentos, né, para representar e recuperar as informações.
Então, nesse sentido, nos modelos colaborativos de representação da informação, as práticas são realizadas tanto pelos usuários, né, as pessoas, os sujeitos que estão ali realizando a descrição dos recursos informacionais ou objetos informacionais, quanto também profissionais ou robôs, né, ou máquinas nesse processo aí de representação e recuperação da informação. Então, a folksonomia, como já discutimos, né, o conceito aqui no CBGcom, no ciclo de debates e palestras, a folksonomia surge nesse âmbito da Web 2.0, né, uma web colaborativa em que permite a participação ativa dos sujeitos no processo de representação, organização, compartilhamento, né, nesse processo de recuperação de conteúdos na web. Então, a folksonomia, ela surge nessa perspectiva da participação das pessoas, né, e, recentemente, de máquinas nesse processo de atribuição de etiquetas, palavras-chave, que venham a representar ou categorizar ou classificar determinados conteúdos, né. Vemos ambientes tradicionais de aplicação da folksonomia, né? Ambientes tradicionais esses que são, como, por exemplo, as redes sociais, né? Ou as mídias sociais digitais, o Instagram, o Twitter, né? O YouTube, ou entre outras redes sociais, acadêmicas também, enfim, científicas, que podem integrar essas práticas de atribuição de etiquetas, palavras-chave, tags para representar essas informações. Entretanto, não somente aí nesse contexto em que a folksonomia está inserida, né? Ela pode estar inserida em qualquer sistema colaborativo, desde que esse sistema ele permita as práticas de colaboração, né? Realizada pelos sujeitos informacionais, pela intervenção da máquina ou pela participação também ou pela participação de profissionais da informação. Então, nesse sentido, a folksonomia tem sido um campo de estudo a ser explorado, sobretudo nas estruturas dos diversos sistemas e serviços informacionais em que ela está inserida, além das redes sociais, outros tipos de ambientes em que ela pode estar, né, agregando o potencial da participação dos sujeitos e das máquinas no processo de representação e recuperação da informação. Se bem modulados, se bem estruturados esses ambientes, eles trazem consigo, né, a capacidade de produção significativa de metadados semânticos. Então, nesse sentido, a importância dos profissionais da informação saberem, né, qual a finalidade da folksonomia, né, que tem sido considerada como um resultado da atribuição dessas etiquetas, dessas palavras-chave, no processo de representação através da linguagem natural, né, ou seja, essa linguagem que dispensa o auxílio de instrumentos de controle tecnológico no processo aí de representação e recuperação. Entretanto, ela, quando está contida em sistemas colaborativos, ela pode haver, né, a participação, ela pode estar atrelada, né, a outros tipos de sistemas de organização do conhecimento, para melhorar as práticas de representação e recuperação da informação. Então, pensar na folksonomia em sistemas colaborativos é pensar nos modelos colaborativos, porque a partir da construção de um modelo é que eu posso implementá-lo, né, e para que o sistema ele possa funcionar. Então, o modelo, ele delineia as atividades a serem executadas através de um grupo, né, em um determinado contexto. E os modelos colaborativos, ele tem esse potencial, né? Basta que as pessoas, os profissionais da informação em especial e pesquisadores na área, eles saibam interagir, né, com outros profissionais, por exemplo, os próprios profissionais da área de ciência da computação, para o desenvolvimento desses modelos, a construção desses modelos, para a implementação deles em sistemas. Então, antes de um sistema funcionar, faz-se necessária a criação de um modelo colaborativo de representação da informação, certo? E aí vocês vão ver o que são esses modelos, em especial modelos colaborativos de representação da informação
e qual o potencial deles em sistemas colaborativos. Então, a palestra de hoje tem como objetivo nós refletirmos também a importância de orientar pesquisadores e profissionais da informação no planejamento e desenvolvimento de sistemas colaborativos. Então, por isso, a importância também do profissional conhecer que estruturas tem por trás desses sistemas colaborativos. Que atividades podemos desempenhar, delinear enquanto profissionais da informação para agregar a participação colaborativa de usuários nesse processo, usuários e máquinas nesse processo de representação e recuperação da informação. Colaborar significa empenhar-se em conjunto, né? Na intenção de agregar em algo. Então, o modelo colaborativo de representação visa colaborar nas práticas de trazer um potencial colaborativo nas práticas de representação da informação, certo? Então, o que são modelos colaborativos de representação da informação? Quais são os seus elementos constituintes? São as perguntas principais que norteiam aqui a discussão da nossa palestra, né, de hoje. Diante do desenvolvimento tecnológico, as atividades de colaboração elas têm sido auxiliadas por computadores com sistemas colaborativos. Os sistemas colaborativos, eles funcionam a partir de atividades que devem ser executadas por trabalhos em grupos, certo? Os sistemas colaborativos, é importante ressaltar que os estudos de sistemas colaborativos, eles surgiram antes mesmo do advento da web, certo? Entretanto, eles ganharam maior força com esse potencial colaborativo da web 2.0, né? Então, os sistemas colaborativos passaram a ser melhores desenvolvidos, né, nesse contexto, após a capacidade de interação e participação das pessoas no desenvolvimento de atividades. Então, surgiram novas funcionalidades, foram surgindo novos, né, tipos de modelos a serem implementados em sistemas colaborativos. Então, a ideia é deixar claro para vocês que esses estudos sobre sistemas colaborativos, eles surgiram antes mesmo do advento da web, né? Mas, no caso das práticas colaborativas de representação da informação, certo? Em especial, modelos que utilizam a folksonomia, sobretudo, nas práticas de representação da informação, após o advento da web, em especial web 2.0, que surgiram esses modelos, certo? Os modelos colaborativos, eles delineiam atividades a serem realizadas nesses sistemas. E existem modelos colaborativos para diversas práticas, né? E no contexto da representação da informação, né, eu trago o conceito de modelos colaborativos de representação da informação. Em minhas pesquisas, eu adoto o conceito de modelos colaborativos, que são modelos que objetivam a produção significativa de metadados, bem como atenuar o hiato semântico entre os termos atribuídos pelo indexador e o vocabulário dos usuários, humanos ou robôs, em um sistema. Então, nesse sentido, o objetivo de um modelo um modelo colaborativo de representação da informação, é tentar agregar o potencial da participação dos usuários, sejam eles máquinas, ou humanos ou robôs, ou profissionais da informação, para a produção significativa de metadados semânticos. Na literatura, nós vemos distintos termos associados a esses modelos, né? Modelos de colaboração, modelos de marcação, modelos de etiquetagem, projetos de sistemas de etiquetagem e modelo de criação de tags, né? De uma maneira mais coerente, semanticamente, trazendo aqui o conceito posteriormente do que se trata um modelo, do que se trata um modelo colaborativo de representação da informação, nós temos adotado em nossas pesquisas especificamente esse termo, modelos colaborativos de representação da informação. Algumas pesquisas na literatura internacional até confundem o próprio modelo com o próprio sistema, né? Quando, na verdade, são coisas diferentes que se complementam, né? Um modelo é desenvolvido para a construção e implementação de um sistema, né? E aí, a comunicação em sistemas colaborativos,
nesse sentido, já que ela objetiva o empenho em conjunto de pessoas ou máquinas na intenção de agregar algo, né? A comunicação nesses sistemas, elas podem ser de um para um, ou seja, a própria pessoa fazendo a representação do recurso de sua autoria, ou do objeto informacional de sua autoria, de um para muitos, uma pessoa fazendo a representação dos objetos informacionais de diversos tipos de usuários em um dado contexto, de muitos para um, ou seja, muitos podem indexar o recurso de autoria de um sujeito, né, de um usuário ali daquele sistema, e de muitos para muitos, ou seja, essa prática, né, a colaboração mais aberta, em que todos etiquetam ou que contribuem para o processo de representação da informação de muitos. Os modelos colaborativos, eles estão agregados ao uso dos sistemas colaborativos e podem ser voltados para um tipo específico de trabalho em um grupo, né? Ou para um elemento específico de colaboração presente em um sistema. Por isso que existe o modelo colaborativo de representação da informação. É interessante ressaltar também que os modelos colaborativos de representação da informação, nem sempre eles estão voltados, todos eles estão voltados para a representação descritiva e para a representação temática. Alguns estão voltados apenas para a representação temática, em especial as práticas de indexação. Outros estão agregando o potencial da participação dos usuários e máquinas nesse processo aí de recomendação de etiquetas, tanto para uma atividade como para outra, certo? Então, aqui eu trago o conceito para vocês visualizarem, o conceito de modelos colaborativos de representação da informação. Aqui eu criei um mapa conceitual para trazer o conceito desses modelos colaborativos de representação da informação. Eles delineiam atividades de representação da informação. Representação vincula-se à descrição física ou de conteúdo dos objetos informacionais. Essa representação da informação pode ser executada pelos usuários humanos ou robôs em sistemas colaborativos. Esses sistemas, eles permitem a realização de tarefas que compõem o processo de representação colaborativa da informação. Essas tarefas, elas podem ocorrer em diferentes cardinalidades, como eu falei, de um para muitos, muitos para um, muitos para muitos. Esses sistemas colaborativos, eles são algoritmicamente desenvolvidos por modelos colaborativos de representação da informação. Eles podem ser adaptados ou aperfeiçoados em diferentes contextos, certo? E eles servem como referência para o planejamento e desenvolvimento de sistemas colaborativos. Esse é um conceito de modelos colaborativos de representação da informação, em que nós entendemos que um modelo ele pode servir como base para o planejamento e desenvolvimento de sistemas, tanto nas atividades de representação descritiva, quanto na representação do conteúdo dos objetos informacionais, certo? Nesse sentido, a colaboração em sistemas em ambientes digitais, existem diversas formas de colaboração. É importante vocês entenderem, certo? Que tipo de colaboração existe nesses sistemas, para que possam até mesmo refletir acerca da característica de cada sistema e de como podemos desenvolver atividades e como essas atividades são executadas em um dado sistema colaborativo. De acordo com Marcel Ferrante Silva, que inclusive ele é um dos membros do grupo Focolab, né, o Colaboratório de Pesquisas e Práticas sobre Fluxonomia e Sistemas Híbridos de Organização do Conhecimento, ele fala, em sua pesquisa doutoral, que a colaboração em ambientes digitais pode ser mediante pré-aprovação, ou seja, um usuário, ele realiza uma atividade que pode ser revertida ou editada por outros usuários, como, por exemplo, um wiki. Por permissão, apenas os usuários que têm um perfil determinado, eles podem executar a ação. Por exemplo, um usuário que é superadministrador, ele é responsável pelo desenvolvimento do sistema e gerenciamento da parte mais tecnológica desse sistema
um usuário administrador é responsável pela modelagem da taxonomia facetada, por exemplo, dentro desse ambiente, uma taxonomia que é construída com base na folksonomia e nos próprios termos que são ali inseridos pelos profissionais da informação naquele ambiente. Pode ter um usuário visitante e pode ter um usuário membro, que também é colaborador nesse processo de etiquetagem. O visitante, ele está ali apenas visitando o sistema. Então, existem perfis de usuários determinados para cada prática a ser realizada nesses ambientes colaborativos. Por aprovação, o sistema também pode ser. Nesse tipo de sistema, existe a realização de um fluxo de trabalho antes de publicar o produto da ação realizada. Por exemplo, um sujeito ele realiza a prática de etiquetagem de um recurso, em que essa etiquetagem pode ser revertida, editada, removida, contestada por outro usuário. Esses sistemas, eles, por aprovação, eles são hierárquicos ou sistemas de votação. Sistemas hierárquicos, eles têm, né, uma figura com um poder maior ali de fazer, né, a análise dessa tag ou a análise desse conjunto de tags que são atribuídas por usuários ou máquinas nesse processo aí de representação da informação. Serve como base até mesmo para a validação dessas etiquetas. Então, esse usuário poderia ser um administrador com uma formação, por exemplo, em biblioteconomia, né, uma arquivologia, se for um arquivo, e museologia, se for um sistema colaborativo voltado para museus, enfim, né, é a contribuição desses profissionais nessas práticas aí de validação dessas etiquetas. E um sistema de votação é aquele tipo de sistema em que é possível os outros usuários votar nas etiquetas atribuídas por outros usuários, seja ele o autor do próprio recurso, votando nas etiquetas que outros usuários atribuíram ao seu recurso, e seja mediante os administradores do sistema votando nas etiquetas atribuídas por esses usuários, ou usuários humanos ou máquinas, né? Nesse sentido, percebemos que há um tipo de moderação, né, dentro desses sistemas colaborativos, visando o quê? Agregar o potencial da participação dos usuários, mas também evitar que haja problemas de, por exemplo, usuários mal intencionados, pessoas que atribuem etiquetas sem sentidos, né? E que haja uma intervenção também do próprio sistema através de um mecanismo de recomendação. Então, o sistema que adota um modelo colaborativo, ele distribui potencialmente a carga de trabalho, facilita tanto a perspectiva de identificar os elementos contidos em recursos informacionais que são dificilmente reconhecidos por um profissional da informação, necessariamente, ou por outros sujeitos, né? Ou distribuir essa carga de trabalho dada a demanda alta de ter que representar essa informação diante de uma grande quantidade de objetos informacionais em um dado sistema. Então, os usuários humanos e robôs têm esse potencial, né? Claro, mediante aí a análise e validação dessas etiquetas. Dentre as ações supracitadas, não existe aquela que seja certa ou errada. Por exemplo, o modelo pré-aprovação é o mais correto do que por permissão ou por aprovação. Não existe, né? Além disso, um único sistema ele pode permitir a realização de diversas atividades simultaneamente. É interessante refletir que um modelo colaborativo de representação da informação, ele pode refletir na qualidade das práticas de etiquetagem realizada nesse ambiente. Então, por isso a importância de vocês, enquanto futuros profissionais da informação, você pesquisador também que me assiste, ou pessoas interessadas pelo tema, entendam a dinâmica de cada tipo de modelo colaborativo para entender que tipo de práticas podem ser realizadas nesses ambientes, porque esses modelos eles vão refletir tanto na motivação dos usuários nas práticas de etiquetagem, quanto também na própria representação da informação em sistemas, né? Então, é importante sabermos quais os tipos, criar novos tipos também, né? Desenvolver a partir daqueles já existentes.
A partir das pesquisas que eu tenho realizado, eu verifiquei na literatura nacional e internacional os elementos constituintes de um modelo. Eu analisei aquelas propostas, produções científicas que traziam consigo propostas de modelos colaborativos de representação da informação, sejam eles denominados pelos autores de projetos de sistema de etiquetagem, modelos de colaboração, como aqueles termos que eu havia mencionado anteriormente. Então, eu fiz uma busca por esses termos que eu analisei previamente, que a própria literatura trazia, e que fiz uma busca e, com base nisso, fui analisando cada modelo colaborativo de representação da informação. Com o objetivo de quê? De identificar quais são os elementos constituintes de um modelo colaborativo de representação da informação. Sabemos que o modelo ele delineia as atividades a serem realizadas, né, dentro de um sistema. Mas a que ponto e como orientar profissionais da informação a desenvolver sistemas colaborativos? O que um sistema colaborativo deve compor para que possamos criar e saber que estamos produzindo ou contribuindo para a produção significativa de metadados semânticos, né? Então, com isso, é importante entender quais são esses elementos constituintes para que possamos entender a dinâmica de um sistema. E pensar, quando for projetar um sistema, quando for modelar esse sistema, pensar também que tipo de elementos podemos integrar, certo? Então, perfis de usuários, é importante atentar a essa questão. Que tipo de usuários fazem parte do meu sistema? Ou farão parte do meu sistema, né? Que utilizarão os recursos informacionais, as informações desse sistema. Então, é importante saber para tentar entender o nível de escolaridade, o perfil desses sujeitos, né? Tanto em relação a comportamentos, quanto em relação à formação, a atitudes, a gostos, né? Todos os aspectos que são relacionados e que podemos entender, né, a partir de estudos de usuários, né, no campo aí, especificamente da biblioteconomia e da ciência da informação. Temos também, né, outro recurso importante, que é a caracterização das tags, né, um elemento imprescindível. Essas tags, é importante refletir se essas tags elas serão tanto provenientes de uma atribuição de etiqueta realizada por usuários, quanto por máquinas, ou um ou outro, ou os dois. Se essas etiquetas elas serão provenientes da linguagem natural apenas, ou se elas serão provenientes de um instrumento de controle tecnológico, como, por exemplo, uma ontologia, ou um tesauro, ou uma taxonomia. A maioria dos modelos colaborativos de representação da informação adotam como hibridização, né, para a construção e atualização de sistemas de organização do conhecimento dentro desses sistemas colaborativos, adotam a ontologia e a taxonomia facetada. Em sua maioria, os modelos colaborativos trabalham com esses tipos de sistemas de organização do conhecimento, né? Além da fluxonomia como um sistema de organização do conhecimento. Então, a caracterização das tags é importante entender como o meu usuário ele poderá realizar as práticas, né, ou como os usuários e as máquinas poderão realizar as práticas aí de recomendação e de atribuição de etiquetas dentro do sistema. É importante pensar também quais são os objetos informacionais, os objetos informacionais. Que tipo de materiais informacionais ou recursos informacionais estão ali cadastrados ou serão cadastrados, né, e representados dentro desse sistema? Serão imagens, áudio, vídeos, textos, né, links de compartilhamento, serão que tipo de objetos informacionais? Por que é importante? Para que o profissional da informação consiga entender a superestrutura desse documento, desse material informacional, para que ele possa delinear a caracterização justamente das tags, né?
que tipo de tags podem ser atribuídas, se é apenas vinculadas à representação descritiva, quais são os elementos da representação descritiva que serão reconhecidos e identificados nesses objetos informacionais, né? Ou a representação temática, a indexação, quais são a caracterização das etiquetas que podem ser atribuídas. Nesse sentido, diferentemente, por exemplo, de uma imagem, um texto adota uma superestrutura diferente, né? Então, cada objeto informacional vai ter suas características. A estratégia de busca e recuperação de itens informacionais é outro elemento importante, certo? Interessante ressaltar que esses elementos, eles não têm uma ordem, certo? Aqui nessa imagem ilustrativa, não tem uma ordem de prioridades estabelecida, mas que é importante pensar, sobretudo, no perfil dos usuários, nos objetos informacionais, na caracterização das tags, para poder pensar nas demais, né, nos demais tipos de elementos, né? A estratégia de busca e recuperação de itens informacionais é um elemento importante. Até que ponto podemos pensar que o sistema como o usuário irá fazer a busca nesse sistema colaborativo? O usuário ele fará a busca atribuindo uma etiqueta, né, em linguagem natural, ou ele poderá fazer uma busca a partir de tags categorizados, como vocês vão ver um modelo, ou a partir de uma estrutura, de uma taxonomia facetada ali na interface do sistema, ou até mesmo de uma nuvem de tags, por exemplo, né? Então, como serão essas estratégias de busca? O sistema dará um recurso autocompleto e recomendará ao usuário com base no comportamento de sua busca anterior ou não, né? Então, todas essas questões devem ser pensadas, certo? A revisão da indexação é outro elemento importante, né? Como serão realizadas a revisão dessas práticas também de representação de conteúdo desses materiais informacionais? Como será realizada e analisada através de sistemas, como, por exemplo, vocês viram, pré-aprovação, por permissão, hierárquico, por votação, né? Como vai ser realizada essa revisão? Com base na característica dos usuários, no perfil dos objetos informacionais, na quantidade de materiais informacionais, na demanda de atividades realizadas dentro desse sistema. A sugestão de termos é outro recurso importante, né? Outro elemento importante a ser pensado em um sistema colaborativo. Como serão realizadas a sugestão dos termos? Serão realizadas mediante o recurso autocompleto, por exemplo, né? Essa sugestão de termos parte com base nas tags já atribuídas previamente por usuários e cadastradas no sistema, ou são basicamente etiquetas que apresentam recorrência aí na indicação de outros usuários, de outros tipos de sujeitos informacionais que vieram a trabalhar nesse processo de atribuição de etiqueta. Então, nesse sentido, a sugestão de termos pode ser tanto as etiquetas previamente cadastradas por outros usuários no sistema, né, as sugeridas, né, então, também em linguagem natural, ou a sugestão de termos contidos em um instrumento de controle tecnológico, como, por exemplo, uma ontologia dentro do sistema, né? O sistema fazer essa busca, essa relação semântica e apresentar essa sugestão de termos. A sugestão de termos também pode ser dada através do recurso autocompleto, em que o sistema pode dizer de onde o termo é proveniente, de uma linguagem natural ou de um instrumento de controle terminológico. E o usuário ele pode decidir. Então, existem vários tipos também de modelos colaborativos que agregam sugestão de termos nesse sentido. A linguagem de indexação é importante a designação e tipologia desse tipo de linguagem, né? Por exemplo, será apenas em linguagem natural ou linguagem irá unir, né, instrumentos de controle tecnológico, ou os dois, ou apenas um? Quais os tipos de sistemas de organização do conhecimento estão aí, devem estar contidos dentro desse sistema para agregar valor à produção, à representação da informação, né, nesse sentido.
E é importante pensar cada vez mais, né, nesses sistemas híbridos de organização do conhecimento, porque eles são construídos e atualizados com base na folksonomia, trazendo o potencial, né, das tags, mas também a estrutura e o potencial, as potencialidades desses sistemas de organização do conhecimento. Os tipos de representação é importante também pensar quando você olha para os objetos informacionais, né? Que tipos de representação devem ser realizadas nesse modelo e nesse sistema será implementado, né? Para que os usuários ou as máquinas façam apenas a representação descritiva desses objetos informacionais ou da representação do conteúdo desses objetos, ou os dois, né? É importante delinear. Como serão incluídos os recursos informacionais dentro do sistema, né? Esses objetos informacionais, eles serão autoarquivados? O próprio usuário ele faz esse processo de autoarquivamento? Ou o próprio administrador realiza esse processo de armazenamento desses objetos informacionais dentro do sistema e os usuários e as máquinas são apenas responsáveis por fazer a etiquetagem desses recursos, né? É importante pensar também como serão incluídos esses recursos informacionais. A conectividade social é outro elemento também apontado e visto em sistemas colaborativos, na perspectiva de saber como os usuários que estão ali atribuindo etiquetas dentro de um sistema, eles serão relacionados. Haverá a criação de comunidades e coleções dentro do sistema com base nas etiquetas atribuídas pelos usuários? Ou não haverá essa junção, essa relação entre uma comunidade de usuário que atribui uma dada etiqueta, que tem interesse em um dado tema ou que tem interesse em um dado assunto, né? Então, a conectividade social é importante pensar dentro desse sistema. A conectividade dos recursos informacionais é outro tipo de elemento a ser pensado, é importante ser pensado. Como esses objetos informacionais serão relacionados entre si dentro do ambiente, né? Através da incidência de termos ou de etiquetas que estão ali vinculadas a esse recurso, haverá um hiperlink, né? Que relacione esses dois tipos de recursos informacionais ou mais tipos que foram indexados ou representados descritivamente através de um dado descritor, né? Então, é importante pensar, ou se não haverá essa conectividade desses recursos, né? Também é outro ponto a ser refletido. Entretanto, sim, quanto mais os sistemas de recomendação trabalham, né, na implementação em sistemas colaborativos, eles trabalham com essa relação, né? Quem buscou esse também, né? Esse material informacional, ou quem etiquetou dessa forma, também etiquetou, né? Pensando nessa perspectiva, ou atribuiu essa outra etiqueta, né? Então, assim, são formas de conectar recursos e conectar também pessoas e máquinas, né? A agregação das tags, se é modelo sacola ou modelo conjunto, certo? É importante pensar como essas tags serão agregadas, tanto na perspectiva de etiquetas. Modelo sacola é quando a etiqueta, à medida que uma etiqueta for sendo cadastrada no sistema, uma hashtag, uma palavra-chave, o sistema vai agregando valor a essa incidência e mostrando para o usuário, né, uma potencial tag que possa representar a partir do valor semântico, tanto da tag que foi atribuída pelo usuário na busca, quanto aquela tag que foi atribuída por esse usuário na representação da informação. E ele vai mostrar para o usuário as potenciais tags com base em sua incidência e na relação semântica. No caso do modelo conjunto, o sistema não permite que usuários ou máquinas venham a atribuir etiquetas que já tenham dentro do sistema, já estejam cadastradas no sistema. Então, nesse sentido, ele faz vamos dizer, uma sinalização para o usuário quando há essa duplicidade de etiquetas, certo? Dentro de um sistema. E possibilita que o usuário venha atribuir outra etiqueta, né?
Usuário que eu falo nessa perspectiva, sejam eles humanos ou máquinas, certo? Suporte para etiquetagem. Etiquetagem cega, eu apenas vou etiquetar o recurso de outros usuários dentro do sistema, sem que eu possa ver quais foram as etiquetas previamente cadastradas por esses usuários, ou eu vou atribuir uma etiqueta e a etiquetagem vai ser visível. Eu vou conseguir visualizar as etiquetas previamente cadastradas por outros usuários naquele dado recurso informacional. E qual é a sugestão de etiquetas nesse sentido, né? Se vai trabalhar com as etiquetas previamente já cadastradas por outros usuários. Nas regras de etiquetagem, é importante ressaltar que essas regras de etiquetagem também se configuram como elementos principais a serem pensados. Por quê? Nas regras de etiquetagem é possível delinear que tipo de atividades vão ser realizadas pelos usuários, mas a que ponto essas atividades serão moderadas, controladas ou irão diminuir a participação ou a motivação dos usuários nesses sistemas colaborativos, né? Então, nesse sentido, as regras de etiquetagem, pode ser uma etiquetagem restrita, né? Eu apenas etiqueto o meu recurso e não posso etiquetar o de outros usuários. Pode ser uma etiquetagem aberta, eu utilizo, eu posso fazer uma representação da informação de um objeto informacional de outros usuários. Ou, nesse sentido, essas regras de etiquetagem podem ser etiquetas que são ali cadastradas previamente no sistema, né? A máquina pode contribuir nesse processo, né, de indexação, de representação também descritiva do recurso informacional, né? Haverá uma sinalização também nesse sentido. Na polaridade, pensa-se na perspectiva da votação, se haverá essa votação ou não em cada material informacional, cada objeto informacional dentro de um sistema, certo? Então, assim, haverá votação ou não haverá votação, né? O usuário administrador poderá votar ou não votar na etiquetagem realizada por um usuário membro. Um usuário membro, apenas o autor pode decidir que a etiqueta pode ser importante ou qualquer outro usuário pode votar nessas etiquetas. É importante pensar também como serão essas dinâmicas de validação dessas etiquetas. E o domínio de aplicação, que é imprescindível, é um dos principais, que é você pensar qual é o contexto daquele sistema de recuperação da informação. É o primeiro, se não o ponto, a ser analisado, a ser pensado pelos usuários, pelo profissional da informação, por quem vai desenvolver o sistema, criar, implementar, pensar que tipo de domínio, até mesmo para delinear, né, os objetos informacionais, os perfis de usuários e também modelar, né, esse sistema de organização do conhecimento, modelar, por exemplo, uma taxonomia facetada dentro de um ambiente, né, modelar esses conceitos presentes nesses sistemas de organização do conhecimento, certo? Então, são basicamente esses elementos constituintes que identificamos em sistemas colaborativos. Com o passar do tempo vão surgindo outros, né? Por isso que nós constantemente estamos realizando pesquisas, né, sobre o tema, porque sempre surgem modelos novos, com novas características. Então, são basicamente esses. Eu trago para vocês exemplos, né? 3 exemplos de modelos colaborativos de representação da informação, que delineiam atividades tanto da representação descritiva quanto de representação temática, em especial indexação, certo? Esse modelo, primeiro, é de Santarém II, né, da Unesp. É um modelo colaborativo de representação interativa, assim como ele é denominado, certo? E dentro dele, né, é possível delinear um conjunto de etapas que vão ser realizadas tanto pelos usuários, quanto pela máquina, quanto pelo profissional, certo? Administrador do sistema, que na concepção dele é um bibliotecário, um arquivista, né, um cientista da informação,
ou profissionais relacionados à área de ciência da informação, que podem atuar em conjunto com profissionais de áreas correlatas, né? Correlatas ao sistema e correlatas, por exemplo, à computação. Então, o usuário ele vai fazer a descrição inicial do seu recurso informacional, certo? Da sua produção científica. Interessante perceber que esse modelo colaborativo de representação interativa, ele é voltado para um repositório digital de produções científicas, é o foco desse modelo, certo? Então, nesse sentido, dialoga bastante com o projeto de pesquisa que eu estou coordenando aqui na UFRJ, que tem como título Fluxonomia Assistida para Repositórios Institucionais. A ideia é a gente criar um modelo colaborativo de representação da informação para o repositório institucional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que possa ser aplicado ou aperfeiçoado nos demais repositórios institucionais do Brasil, né? Adotando características e elementos dos modelos já anteriormente estudados, né, e existentes na literatura, e que, por sua vez, agregando novas potencialidades, novos recursos, novos processos e, enfim, ferramentas também, né? Então, nesse contexto aqui desse modelo, trabalha com o usuário faz a descrição inicial do recurso, essa descrição inicial do recurso, quando ele analisa esse recurso, esse material informacional, ele faz inicialmente a representação descritiva desse recurso, autoria, título, ano, né, orientação desse trabalho, dessa produção científica. Em seguida, ele vai pensar nos descritores que representam o assunto do seu documento, né? Então, quando ele fizer essa análise dos descritores que fazem, se estão vinculados ali à representação do assunto do seu documento, ele irá, né, para a etapa 1 da fluxonomia assistida, né, que na concepção de Santarém II permite uma orientação, uma assistência ao usuário que está ali realizando essa prática de representação da informação e, em especial, na prática de indexação, essa assistência é vinculada especificamente para essa prática, certo? E que o usuário ele tem assistência tanto da máquina quanto de um profissional da informação nesse processo aí de construção e atualização tanto das estruturas de representação do conhecimento dentro do sistema, como taxonomias, tesauros, ontologias, como nesse processo aí de representação realizada pelo usuário. Então, na descrição, o usuário ele faz essa indexação, essa representação do assunto do seu documento a partir da atribuição de etiquetas, e essas etiquetas elas serão relacionadas tanto à fluxonomia quanto às estruturas de representação do conhecimento. De que forma? Os termos previamente atribuídos por usuários e que fizeram parte, né, e que passaram a fazer parte de um sistema de organização do conhecimento como uma taxonomia, um tesauro, uma ontologia, né, eles serão sugeridos a partir de suas relações semânticas dentro do sistema para o usuário. E a fluxonomia, né, também como sistema de organização do conhecimento, será indicada, sugerida para o usuário, com base nas etiquetas previamente cadastradas por outros usuários. Então, esse usuário, nessa etapa aqui de descrição do seu recurso, ele vai ter a opção de selecionar, de analisar as tags que foram atribuídas previamente por outros usuários para etiquetar os seus recursos e que possuem relação semântica com os descritores que ele pretende atribuir, quanto de uma estrutura de representação do conhecimento, uma taxonomia, um tesauro, uma ontologia que foi previamente estruturada dentro do sistema e que está sendo atualizada com base na fluxonomia, né? Com isso, o usuário, né, ele faz essa seleção e o sistema, novamente, ele faz essa análise tentando reconhecer as informações elencadas pelo usuário, né? As etiquetas ou os descritores ali elencados pelo usuário. E, mais uma vez, o sistema ele vai apresentar sugestões com base nas relações semânticas desses descritores. E o usuário ele recebe um conjunto de descritores aqui, em que ele pode dizer
né, se os descritores ele aceita ou recusa o descritor para representar a sua produção científica. E aí, nesse sentido, ao aceitar, o sistema automaticamente faz a descrição definitiva do recurso. Ao rejeitar, o sistema vai entender, né, o que o usuário apresentou para ele e vai apenas selecionar aquelas etiquetas ou aqueles descritores que o usuário simplesmente achou interessante para a representação da sua produção científica. Então, na concepção de Santarém II, essa folksonomia assistida, ela visa auxiliar o usuário e não objetiva engessar a criatividade do usuário na perspectiva de que apresenta sugestões de etiquetas, mas o usuário tem a opção de selecionar ou não essas sugestões através de um sistema de recomendação realizado ali dentro daquele repositório digital. E com isso, ao fazer uma descrição definitiva, selecionar aqueles descritores que compõem ou não, o sistema irá, né, vamos dizer, apresentar esses metadados dentro, né, da base de dados daquele repositório institucional. Esses metadados passarão a compor, que por sua vez irão, né, servir como base para análise do administrador, dos administradores do sistema, e esses administradores eles irão analisar essas etiquetas, né, para ver como incluí-las ou se podem incluí-las, né, a partir de análises a serem realizadas, análise de domínio, análise do conceito propriamente dito, para ver de que maneira podem integrar essas tags a essa estrutura de representação do conhecimento. Então, é basicamente esse processo aí de participação do usuário na atribuição do seu próprio recurso, certo? Em repositório digital de publicações científicas. E, nesse sentido, o usuário ele está fazendo ali através de uma atividade de autoarquivamento da sua produção científica, né? E aí já existem propostas na literatura de modelo colaborativo de representação da informação, de textos em que a produção científica já está lá cadastrada no sistema e o usuário autor vai ter o potencial ali de atribuir essas tags. Então, existem vários tipos, isso vai, vamos dizer, variar de acordo com o tipo de inclusão desses recursos informacionais, se é autoarquivamento, se não é, né? Que tipo de prática. Então, por isso é importante pensar qual é a dinâmica, por exemplo, do repositório institucional do Panteon, para que possamos tentar aperfeiçoar, criar um sistema colaborativo específico com base nos modelos já existentes, unindo aí o esforço da participação dos usuários, das máquinas e dos profissionais da informação nesse processo. Outro modelo colaborativo, o FACETLog, né? O modelo de Marcel Ferrante Silva. Esse modelo colaborativo é voltado para um catálogo web facetado de empresas de um município. Marcel Ferrante Silva, que, como eu mencionei, ele é do grupo de pesquisa e trabalha com pesquisas relacionadas a esse tema, a integração da folksonomia com outros tipos de sistemas de organização do conhecimento, em especial nesse modelo, uma taxonomia facetada. Então, o usuário administrador, ele analisa o domínio, né, o domínio específico, como eu apresentei dentre aqueles elementos constituintes. O administrador modela a taxonomia facetada, a partir da estrutura desses conceitos dentro dessa taxonomia. E ao, né, ter essa estrutura, né, essa taxonomia facetada, já modelada previamente modelada dentro do sistema, o usuário, né, ele analisa o registro a ser indexado por ele, em seguida, analisa a taxonomia facetada, previamente construída por profissionais, né, da informação, a partir de princípios de classificação facetada, né, princípios vinculados aí à área da ciência da informação, da biblioteconomia, e apenas ele, o administrador, é responsável por modelar essa taxonomia facetada. O usuário não é responsável, certo? E aí o usuário ele só vai analisar essa taxonomia facetada e pensar nos termos que poderiam ser usados na indexação desse seu recurso informacional. Ao pensar, ele pode, né, atribuir esses termos da taxonomia facetada ou
e ou selecionar as categorias que acha apropriado. Ele pode tanto usar, digitar livremente as etiquetas e ou selecionar as categorias que acha apropriado dentro da taxonomia facetada. Então, ele tem duas opções ali, e isso vai depender do interesse do usuário, né? Ali nesse processo também de representação da informação, do conhecimento dele, dessa taxonomia facetada, né? De como se configura uma taxonomia facetada. Por isso que é importante também ações de tagging literacy também, né? Nesse processo de educação do usuário, tanto até para que eles possam reconhecer que tipo de sistema de organização do conhecimento tem ali uma interface de busca do sistema, né? E que pode auxiliá-lo tanto no processo de busca quanto no de representação da informação. E aqui é um exemplo, certo, de modelo de contestação que o próprio autor ele apresenta em sua pesquisa, certo? Então, ele apresenta aqui um modelo de contestação em que o usuário administrador ele tem o poder de contestar uma etiqueta ou uma classificação que foi realizada de maneira equivocada por um usuário dentro do sistema, né? Então, no caso aqui, a classificação contestada foi relacionada à área de atuação, que seria educação superior e pós-graduação. A classificação sugerida por outro usuário dentro do sistema, que ele contestou, foi a área de atuação educação básica. Nesse sentido, a justificativa apresentada por outro usuário que contestou foi a seguinte: a escola tem apenas ensino fundamental, então não tem para que ter essa classificação de educação superior e pós-graduação. Então, nesse sentido, outro usuário permitiu, fez a sugestão em que o administrador ele verifica essa contestação e aprova ou não essa contestação realizada por outro usuário a partir da etiquetagem realizada por outros usuários, né, dentro do sistema. Outro modelo, de maneira genérica, aqui apresentando para vocês, é a arquitetura geral do modelo colaborativo baseado em tags categorizadas, né? Esse é dos autores Yu et al., né? Publicado em 2013, esse é um dos modelos também interessantes, porque ele possibilita que os usuários tanto busquem etiquetas, quanto etiquetem os próprios recursos informacionais com tags que eles denominam de tags categorizadas. Ou seja, essas etiquetas elas devem estar dentro de um contexto. O usuário, ao atribuir uma tag ou um conjunto de tags, eles devem especificar junto a essa tag a categoria em que ela está vinculada. Por exemplo, usabilidade, né? O descritor usabilidade. Usabilidade, ao lado desse descritor de usabilidade, teria, né, dentro de uma caixinha, seja de um parêntese ou de um bloco de anotação, em especial parênteses, porque ele utiliza bastante suas pesquisas dessa forma, o contexto em que esse termo está vinculado. Usabilidade, programas de computador. Então, eu estou dizendo que a usabilidade, nesse contexto aqui que eu estou representando esse recurso informacional, está relacionada a programas de computador. Então, sempre o usuário vai ter que atribuir uma tag que seja categorizada. E o sistema ele vai, a partir de uma recomendação também de tags previamente cadastradas por outros usuários, apresentar essa sugestão de etiquetas categorizadas dentro do sistema. Então, sempre a perspectiva é de o usuário tentar dizer em que contexto, em que perspectiva aquela tag está sendo sugerida, né? Qual é o contexto de sua aplicação? E por isso o sistema apresenta uma orientação para o usuário, uma educação do usuário do que é uma tag categorizada, né? Para que ele possa entender a dinâmica dessa categorização. Essa categorização, por sua vez, ela será utilizada, né, na exportação, certo? Será realizada pelos usuários, será analisada e poderá ser exportada, né? Essas tags categorizadas em um formato estruturado, por exemplo, uma linguagem para definir e instanciar uma ontologia, e que possa contribuir para a construção e atualização dessa ontologia, ou de outros tipos de sistemas de organização do conhecimento.
Então, aqui, nesse caso, seria um exemplo de ontologia folksonomizada, porque essa ontologia foi construída e atualizada com base nas tags atribuídas pelos usuários. Inclusive, tem até o contexto daqueles conceitos para facilitar o profissional da informação a modelar, né, e a criar, né, todo esse processo, esse sistema de organização do conhecimento. Então, nesse sentido, a folksonomia ela contribui para diversos tipos de sistemas de organização do conhecimento, né? E em minha pesquisa de doutorado, eu trabalhei com a folksonomia e a semântica discursiva. Mostrei o potencial da semântica discursiva através dos procedimentos de figurativização e tematização. Figurativização é um procedimento para identificar figuras que são elencadas como elementos concretos dentro de uma estrutura narrativa, uma narrativa, né, imagética, no caso aqui em especial. Então, as figuras associadas à imagem são os elementos concretos presentes em uma imagem. Então, o usuário ele precisa ser orientado na prática de etiquetagem para ser informado, olha, informe quais são os elementos concretos, o que você consegue visualizar na imagem. E o usuário atribuir essas etiquetas, né, que no campo da semântica discursiva seriam a figurativização. Então, ele iria identificar personagens, ações, objetos, lugares, números, datas, vocábulos, expressões dentro da xilogravura. E a xilogravura ela contempla elementos reais e imaginários, também contempla vocábulos e expressões dentro da própria xilogravura. É interessante porque ela difere de uma fotografia, por exemplo. Então, ela tem elementos singulares que devem ser analisados não apenas por exemplo, profissionais da informação, mas por usuários, né, em geral, tanto humanos quanto máquinas. A máquina também tem o poder de reconhecer que tipo de objeto, de elemento que está ali retratado em uma imagem, por exemplo, né? E a tematização é um procedimento para identificar temas, né? Então, no caso da folksonomia, o usuário ele iria ser orientado para atribua tags vinculados ao assunto dessa imagem, né? Ou seja, no campo da semântica discursiva, a tematização. O usuário teria que ser orientado nessa perspectiva, que tipo de tags ele pode atribuir para representar esses objetos informacionais. Então, os temas como, por exemplo, amor, fidelidade, julgamento, traição, crimes, que são temas recorrentes nas xilogravuras, por exemplo, né? Então, com isso, o usuário teria tanto a orientação do sistema na figurativização e tematização dessas xilogravuras, quanto ele teria, né, uma sugestão de termos provenientes de classes temáticas que foram elaboradas por Albuquerque, 2011, e atualizadas em minha pesquisa, né? Albuquerque propôs temas para cordéis e eu propus temas para xilogravuras de cordel, que são recursos que estão aí altamente relacionados. Então, percebe-se aí, mais uma vez, o potencial da construção de modelos colaborativos para delinear estratégias a serem realizadas pelos usuários, mas não só delinear, mas como recomendar, como sugerir, como orientar o usuário a atribuir essas etiquetas. Então, para a representação da informação imagética, existem vários tipos de contribuições, de descrição de detalhes na descrição dessas imagens, aspectos abstratos, aspectos de produção, aspectos técnicos que são verificados, como, por exemplo, nome de pessoas, lugares, fenômenos naturais, sobrenaturais, enfim, aspectos abstratos, identificação dos assuntos relacionados à imagem, a partir de temas como educação, saúde, fidelidade, traição, crime, julgamentos. Aspectos de produção são identificados em xilogravuras, como, por exemplo, o nome do artista, né, ou do xilógrafo. No caso de uma fotografia, o fotógrafo, por exemplo. E aspectos técnicos como cor, dimensão, técnicas de impressão, tipo de material, instrumentos utilizados para entalhar e desenhar, no caso da xilogravura, também são reconhecidos aí no campo da representação descritiva, esses aspectos técnicos, né? Para a informação musical, a folksonomia ela traz contribuições nesses sistemas colaborativos, né?
no que concerne a responsabilidade de criação e adaptação da obra, por exemplo, aspectos de título e autoria, aspectos sonoros, a identificação do gênero musical, a tonalidade da música, o gênero vocal, o compasso, o arranjo, aspectos das dimensões emocional e social, a recomendação de uso. Nós vemos no Spotify, por exemplo, músicas para dormir, músicas para relaxar, né? São as classificações realizadas pelas pessoas também, e que o Spotify adota dentro do sistema com base na perspectiva dos sujeitos. Aspectos de produção e edição, como o nome do produtor, a versão ser original, remixada, adaptada, também é possível identificar a partir dessas etiquetas. A nacionalidade original da música, o local de gravação, o período histórico, a data de criação. Aspectos técnicos também, né, são reconhecidos nesses sistemas colaborativos de informação musical, descrição técnica de informações de interoperabilidade, compactação de arquivo, enfim. Nas imagens em movimento, existem também implicações positivas da folksonomia em sistemas colaborativos, que adotam modelos colaborativos de representação de imagens em movimento. Detalhes na descrição, por exemplo, os nomes das pessoas, os lugares, os fenômenos, lugares específicos do vídeo, e as pessoas podem etiquetar o próprio vídeo, certo? Atribuir a etiqueta dentro do próprio vídeo. Esse tem sido um recurso mais recentemente realizado em sistemas colaborativos, em que o usuário ele pausa o vídeo e atribui a etiqueta dentro do próprio vídeo, não em um metadado ali descritivo. E na imagem também tem sido bastante interessante para reconhecer os elementos concretos e abstratos. Aspectos de produção, né? Para finalizar, produtor, diretor, gravação, duração, elenco daquele vídeo, ou daquele filme, ou daquele documentário. E aspectos técnicos, por exemplo, montagem, edição, som, movimentos da câmera, também são identificados a partir da participação de usuários e máquinas nesse processo de representação da informação. Então, os usuários, sejam eles máquinas ou humanos, podem atribuir tags no processo de reprodução do vídeo e navegar no conteúdo do vídeo por meio das tags. Então, tem sido contribuições recentes no campo aí de modelos colaborativos de imagens em movimento. Inclusive, assim, vemos o potencial não apenas em imagens em movimento, mas imagens em geral. Então, em linhas gerais, nós percebemos, né, para finalizar aqui, um modelo colaborativo ele reflete a arquitetura de um sistema. Então, a partir do delineamento de um modelo colaborativo, nós percebemos como o sistema irá distribuir potencialmente essa carga de trabalho e como ele irá influenciar nas atividades a serem realizadas pelos usuários. As características de um modelo podem influenciar nos incentivos ou motivações que conduzem os sujeitos a utilizarem e participarem do sistema. E a qualidade das etiquetas empregadas pelos usuários pode ser resultante das diferentes formas de motivação expressas nas funcionalidades delineadas nesse modelo. Por isso é importante nós pensarmos, né, enquanto profissionais e pesquisadores na área de informação, como modelar esses ambientes para que eles possam ser construídos, né, atualizados e, vamos dizer, tentando produzir significativamente metadados semânticos. É importante considerar a utilização simultânea da colaboração de humanos e computadores para a etiquetagem em sistemas a partir de técnicas de aprendizado de máquina, né? Machine Learning, justamente nesse processo aí de reconhecimento, de auxílio nas práticas de representação da informação e nos sistemas de recomendação. Tanto esses sistemas de recomendação com base no comportamento de busca dos usuários, quanto nas etiquetas atribuídas e também previamente cadastradas no sistema. A importância, verificamos, do pesquisador, o profissional, dedicar-se aos estudos de inteligência artificial e dos ambientes algoritmicamente modelados, né? É importante porque para a construção de um sistema é necessária a adesão e implementação de um modelo, né, colaborativo.
e a necessidade de realização de estudos de comportamento de usuários e de usabilidade para avaliação do modelo implementado. E não apenas você criar um modelo, mas também fazer um estudo, né, desses comportamentos de usuários para ver quais são as motivações expressas, né, em cada tipo de modelo colaborativo, em cada tipo de sistema que adote um modelo colaborativo específico, né, se está sendo, né, trazendo feedback positivo, se não, os usuários não estão interagindo nesse processo, né, enfim. Em linhas gerais, depende que nas propostas de modelos colaborativos, as tarefas executadas pelos usuários eles podem ser livres ou moderadas, né? Ou moderadas, o que depende do contexto, dos atores do sistema e de como os recursos serão representados e acessados. Então, vai variar de acordo com aqueles elementos que eu apresentei, os elementos constituintes, né? E que isso também, a utilização de sistemas de organização do conhecimento, que tem, como, por exemplo, os instrumentos de controle tecnológico, além da fluxonomia, que tem aí um potencial na representação da informação, a utilização simultânea desses sistemas de organização do conhecimento é um potencial, algo interessante e que traz contribuições positivas. E que tem sido aí a tendência nos sistemas de organização de recuperação da informação. Ao criar e implementar um ou mais sistemas de organização do conhecimento como auxílio para a indexação em sistemas colaborativos híbridos, faz-se necessário considerar as normas e diretrizes vigentes, como, por exemplo, a ISO 25964. Então, são essas as considerações. É importante refletirmos acerca do papel do profissional da informação, né, nesses ambientes colaborativos, e entender que a fluxonomia ela está aí em diversos contextos, sejam eles, como por exemplo, né, nos modelos que eu apresentei, repositórios digitais de produções científicas, catálogo web facetado, né, e sistema de organização de documentos de uma empresa, né, no caso aí de Yu et al., modelo de tags categorizados. Então, vemos aí a amplitude de contextos em que a fluxonomia pode estar inserida. Eu agradeço mais uma vez e estou à disposição para tirar eventuais dúvidas. Obrigada. Obrigada, professora. Parabéns pela palestra. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o tipo de colaboração que você já citou, né? Queria saber se é possível implementar mais de um tipo de colaboração em um sistema, como de pré-aprovação, por permissão, que você falou também. Sim, Karina, é possível implementar, né? Inclusive, sistemas que adotam vários tipos de recomendações, de modelos, nessa perspectiva de auxílio aos usuários, os sistemas de votação, hierárquico, para aprovação por permissão, é interessante. Entretanto, é importante verificar o contexto e até que ponto essa simultaneidade de características vai influenciar na motivação dos usuários em atribuir etiquetas ou não, né? Então, é interessante fazer todos esses estudos para que possamos implementar ações, implementar atividades, mas sem desmotivar, né, os usuários e sem dificultar a máquina no processo de reconhecimento aí de alguns tipos de objetos informacionais, tá bom? Porque até então, assim, pelo que eu li, já li o artigo do Santana II, esses modelos, eles facilitam tanto para o usuário quanto para a máquina, né? Uhum. Porque no momento da indexação, ali o usuário tem um auxílio e isso favorece a recuperação da informação. E, além disso, o profissional da informação, né, Karina? Também facilita para ele, porque ele nem sempre depreende todo o conteúdo, todos os objetos informacionais ali presentes, e diminui a carga de trabalho também realizada pelo profissional, se bem modelado, se bem construído um sistema. Ok, então. Algo mais a acrescentar, professora? Só isso, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui presentes, né, assistindo essa palestra.
Gostaria de agradecer por ter assistido às demais, né? O debate, a palestra anterior também, que também possui relação direta com o tema. E convidamos vocês a assistirem todos os conteúdos aí do nosso canal, né? O CBG-Com, que vem aí trazendo palestras interessantes sobre diversos temas, né? Muito obrigada. Obrigada, professora. Eu também quero agradecer a todos que estão assistindo. Então, eu quero convidar todos para seguirem o CBG-Com no Instagram e no Twitter. No Instagram estamos como @cbgcom.depbib e no Twitter como @cbgcom2. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau.